Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E para concluir a série sobre os 437 anos da cidade de João Pessoa, eu não podia deixar de vir ao ponto mais oriental das Américas, o Farol do Cabo Branco. Elter, como se deu o processo de urbanização da cidade se voltando para o mar? Então, Diego, nós saímos lá da Cidade Baixa, né, especificamente da região do Varadouro, e agora a gente está basicamente nesse também marco geográfico da cidade, que é o extremo oriental das Américas, do ponto de vista de geografia, né, da cidade. Então, esse é um farol dos início dos anos 70, né, que marca justamente esse extremo oriental das Américas, mas a cidade começa de fato a basicamente ter um alargamento urbanístico para o mar, efetivamente a partir do início do século XX, né? Você já tem uma ida efetiva do ponto de vista urbano mesmo, crescimento urbano em direção ao mar, sobretudo não nessa região, mas efetivamente, né, na praia de Tambaú, e especificamente a partir do alargamento da Avenida Epitácio Pessoa, aprofundada ainda mais na gestão do presidente João Pessoa entre 28 e 30. Né? Então você tem esse momento que de fato a cidade começa a se voltar mais para o mar, já que praticamente ficaram 3 séculos ela circunscrita, né, à Cidade Baixa. Elter, em relação à construção civil, como foi que aconteceu esse processo em relação à faixa de praia? É interessante, porque assim, claro, você já tem grandes edifícios na parte de baixo, da parte de baixo da cidade, né, claro, com a arquitetura ali de característica mesmo dos períodos dos anos 20, dos anos 30, mas assim, coincide com um momento econômico dos anos 60, o processo de, por exemplo, de reestruturação econômica da cidade, especificamente ali a partir da Sudene, dos projetos da Sudene, de estruturação mesmo do distrito industrial. Então isso coincide com o momento em que, efetivamente, os grandes bairros da cidade começam a crescer, né? Enfim, os maiores, inclusive, e também coincide no final dos anos 60, início dos anos 70 e 80, né, com o crescimento de boom mesmo, que essa faixa que vai efetivamente mais em maior medida do Tambaú até a Praia do Bessa, especificamente nessa questão urbanística e também de construção civil, que essa questão de construção civil não é algo que vem de hoje, né? Você tem, por exemplo, movimentos operários em torno de construção civil já nos anos 20, anos 30, na capital, né? Então, só mudou um pouco a forma da construção civil, que essa área você vai entender. Exatamente. Claro, os prédios dos anos 20 são diferentes dos de hoje, né? Então, é diferente se você pegar um prédio lá da Cidade Baixa, dos anos 70, e se for comparar com um prédio aqui dos anos 90 em Tambaú. Exatamente. Né? Então, essa faixa e esse crescimento nessa parte litorânea, ela coincide de fato com o boom industrial e boom econômico de João Pessoa e também em detrimento da decadência de Campina Grande. Sim. Então João Pessoa dá um salto enorme que coincide inclusive com esse boom de construção civil, né? Então a gente escolheu esses marcos, né, da cidade, que claro, são muitos outros marcos, muitos outros espaços importantes de memória da cidade. Com certeza. Mas a gente tem que escolher alguns, né? Então a gente escolheu esses que são de fato fundamentais, né, para a história e para a memória da cidade, basicamente nesses 4 séculos aí de existência, e eu contando um século antes, né, antes da chegada da ocupação portuguesa. Perfeito. Elter, eu gostaria de agradecer a você por ter aceito o convite, né, de participar dessa série dos 437 anos de João Pessoa. Foi muito enriquecedor e eu gostaria de saber se você tem algo mais a acrescentar, se você queria falar mais alguma coisa. Então, Diego, eu agradeço também. Você sabe que cobrir basicamente 4 séculos é muita coisa. Eu acho que com certeza muita coisa ficou, enfim, para a gente discutir. Em um outro momento, Em outro momento, porque não dá para a gente contemplar tudo isso, né? Com certeza. Mas eu tenho apenas uma curiosidade, assim, que eu acho que passa muito desapercebido, né? Primeiro, assim, você deve estar perguntando, e essas histórias de onde vêm? Primeiro porque nós temos um amplo rol de fontes, né, que nos ajudam a contar a história da cidade. Com certeza. Né? Então, sejam fontes oriundas, né, de fontes europeias, né? Então a gente tem muito arquivo na Holanda, os arquivos portugueses que nos ajudam a contar a história de João Pessoa. Perfeito. E que isso coincide com a produção acadêmica também. Nós temos um grande departamento, o Departamento de História da UFPB, que
vem produzindo, né, desde o início dos anos 80, né, grandes reflexões sobre a história da cidade, né? E, obviamente, nós temos também a capital diversos arquivos que ajudam ainda mais e que preservam uma série de documentos que contam essa história dessa cidade. Então, os arquivos da Fundação Espaço Cultural, o arquivo histórico, o arquivo do Instituto Histórico, o arquivo da Biblioteca Pública Maurílio de Almeida. Então você tem um rol de arquivos que nos ajudam e que preservam a documentação, que conta um pouco a história dessa cidade, né? E que, obviamente, ela é uma cidade extremamente apaixonante. Com Sim, certeza. nós todos somos apaixonados pela capital. Eu costumo dizer que são duas cidades as mais bonitas da Paraíba, né? E você vai me permitir. Primeiro é Rio Tinto, depois é João Pessoa. Gente, Obrigado. porque ele tem uma história com Rio Tinto, tá? Que depois nós vamos contar sobre isso. Mas ele é apaixonado, inclusive a cidade da minha família, mas fica por uma outra ocasião. Tá bom. Então, pessoal, gostaram da série dos 437 anos da cidade de João Pessoa? Sensacional, né? Muita história que foi contada aqui, que muitos não sabiam. E se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal, curtam e deixem nos comentários qual foi o vídeo da série que você mais gostou.